E se aquelas barreiras que parecem super sólidas na vida, sabe, falta de dinheiro, de oportunidade, de relacionamentos, na verdade não fossem tão sólidas assim? E se a física mais avançada do mundo estivesse nos dizendo que para atravessá-las não é uma questão de força, mas de coerência interna? Vamos mergulhar numa descoberta que desafia muito do que a gente acha que sabe sobre a realidade. É isso mesmo que está na tela. Quase 40 anos atrás, 3 físicos conseguiram demonstrar algo que soa como ficção científica. Um sistema inteiro, com bilhões de partículas, simplesmente aparecendo do outro lado de uma barreira, sem quebrá-la. O nome disso é tunelamento quântico macroscópico. E, olha, ele meio que vira o jogo sobre o que a gente considera possível. Ok, vamos entender isso melhor. No nosso dia a dia, a lógica é simples, né? Se a gente joga uma bola na parede, ela bate e volta. É previsível, causa e efeito. Mas, quando a gente vai para o nível quântico, as regras são completamente diferentes. Uma partícula, tipo um elétron, pode simplesmente atravessar. Ela não acha um buraco, não pula por cima, ela aparece do outro lado, como se a barreira nem estivesse ali. E essa ideia, que parece tão estranha no mundo quântico, nos leva a uma conclusão bem radical sobre a nossa própria realidade. Pensando bem, as barreiras da vida, que parecem tão intransponíveis, talvez funcionem numa lógica parecida. Elas parecem sólidas quando a gente tenta forçar a passagem usando a lógica do mundo clássico, mas a chave, quem sabe, está em outro lugar. Vamos agora ao conceito científico por trás de tudo isso para ver como a coisa funciona. Como é que exatamente algo pode atravessar o que parece ser uma barreira impenetrável? A resposta está aqui. Uma partícula quântica não é uma bolinha de gude. Antes da gente medir, ela é mais como uma nuvem, uma onda de probabilidade. Essa onda descreve todos os lugares onde a partícula poderia estar. Onde a onda é mais alta, a chance de encontrá-la é grande. Onde é baixa, a chance é pequena. E aqui está o pulo do gato. Essa onda de probabilidade se espalha por todo o espaço. Isso significa que sempre existe um pedacinho da onda do outro lado da barreira. A chance pode ser minúscula, mas ela nunca é zero. E por isso, a partícula pode, de repente, aparecer no lugar que, classicamente, seria impossível de alcançar. Agora, vamos pegar isso e usar como uma metáfora poderosa para a nossa experiência. O futuro também pode ser visto assim, como um campo de possibilidades, como uma onda. As diferentes versões de uma pessoa, aquela que prospera, que encontra um grande amor, a que continua estagnada, todas elas existem como um potencial. E nessa analogia, a vibração, o conjunto de pensamentos, crenças e emoções é o que determinaria a altura da onda em cada uma dessas realidades, tornando uma delas mais provável de acontecer. Tá, legal, alguém pode pensar. Isso funciona para um elétron, mas não para a complexidade da vida real. E é exatamente aí que aquele experimento de 1985 entra em cena. Vamos ver a prova de que o tunelamento não é só para partículas sozinhas. Lá em Berkeley, esses cientistas criaram um circuito com uma barreira isolante finíssima. Eles resfriaram o sistema a uma temperatura mais fria que o espaço profundo, para eliminar qualquer vibração aleatória. E aí, quando aplicaram uma corrente, o sistema inteiro, agindo como uma única onda coerente, tunelou através da barreira e saltou para um novo estado de energia. Tudo de uma vez. Isso foi histórico. Pela primeira vez, um objeto do nosso mundo, um objeto visível a olho nu, se comportou de forma quântica. Não foi um elétron, foram bilhões deles se movendo em perfeita harmonia, como se fossem uma única consciência. Isso provou que o tunelamento não é um fenômeno exclusivo do mundo microscópico. E isso mostra a diferença fundamental de uma forma brilhante. Para pular uma barreira do jeito clássico, precisa de energia de fora, como calor. É como esperar as coisas mudarem lá fora para poder agir. Mas o tunelamento quântico aconteceu no frio absoluto. A mudança não veio de fora, ela veio da coerência interna do próprio sistema. Certo. Então, como a gente pode usar essa descoberta? É aqui que a física inspira uma analogia muito poderosa para a transformação pessoal, fazendo um paralelo com o fenômeno da supercondutividade. No experimento, o circuito era um supercondutor. Nesse estado, que acontece em temperaturas baixíssimas, os elétrons que normalmente se repelem formam os tais pares de Cooper. Eles se movem em sincronia perfeita e a eletricidade flui sem nenhuma resistência. Zero perda de energia. E o que é realmente interessante neste slide é como ele faz um mapa da ciência para o nosso mundo interior. O ruído térmico que atrapalha os elétrons é como as nossas dúvidas e pensamentos conflitantes. O resfriamento seria como a meditação, que acalma essa desordem. E os pares de Cooper? Bom, na nossa metáfora, eles são o desejo consciente e a crença subconsciente finalmente andando de mãos dadas em sincronia. Pensa só, quando alguém quer muito uma coisa,
mas lá no fundo acredita que não merece ou que é impossível, existe uma resistência interna gigantesca. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. Mas, quando o desejo e a crença se unem, essa resistência, na nossa analogia, simplesmente desaparece. O fluxo se torna perfeito, sem esforço. Certo, a gente entendeu a física e a analogia. Então vamos traduzir isso tudo num guia prático, um passo a passo para aplicar essa metáfora e, quem sabe, criar um salto quântico pessoal. Então, o ponto crucial neste modelo é construir essa coerência interna. Primeiro, resfriar a mente, acalmando as contradições. Depois, alinhar o que se quer com o que se acredita, formando os pares de Cooper internos. Em seguida, sentir a realidade desejada como se já fosse verdade, estendendo a nossa onda de probabilidade. Manter esse estado sem duvidar e, finalmente, agir a partir desse novo estado de ser, transformando o potencial em realidade. E essa é, talvez, a lição mais importante dessa metáfora toda. A mudança interna sempre vem antes da mudança externa. Não é uma questão de esperar ver para crer. O modelo sugere que é preciso crer para poder ver. O sentimento e a crença coerentes são a causa, não o efeito do tunelamento. É disso que a física fala. Uma função de onda macroscópica e coerente. Trazendo para nossa analogia, isso se traduz num estado de ser totalmente alinhado. Quando cada parte de uma pessoa, pensamentos, emoções, crenças, vibra na mesma frequência, o sistema inteiro da vida dela pode, metaforicamente, tunelar. Isso quer dizer que a mudança não precisa ser lenta e dolorosa. Ela pode ser um salto. Não é preciso percorrer todo o caminho linear entre onde se está e onde se quer chegar. É possível simplesmente aparecer lá, mudando de estado de uma hora para outra. E com esse conhecimento em mãos, fica uma pergunta final para reflexão. Olhando para os desafios da vida, aqueles muros que parecem tão reais e impenetráveis, com essa nova visão da realidade como algo probabilístico, qual dessas barreiras de repente parece um pouco menos sólida?